Você já se sentiu completamente esgotado, com a mente latejando de tanto revisar a mesma matéria? E ainda assim, na hora de lembrar, a informação parece que simplesmente escorrega por entre os dedos? Aquela pilha de livros, as horas a fio, tudo parece inútil. Existe uma crença quase universal de que quanto mais tempo dedicamos, quanto mais repetimos, melhor gravamos. Mas e se eu te dissesse que muitas vezes exatamente o contrário é o que seu cérebro precisa para realmente assimilar e dominar um conhecimento, transformando-o em algo que nunca mais vai te abandonar? É contraintuitivo, eu sei, mas prepare-se para ver uma verdade que sempre esteve ali, só esperando ser revelada. Pensa comigo. A frustração de bater na cabeça com a matéria, de ler e reler parágrafos, e a sensação persistente de que você está sempre no ponto de partida. Você sente aquele aperto no estômago antes de uma apresentação ou prova, mesmo tendo estudado a fundo, porque lá no fundo sabe que algumas coisas ainda estão soltas. É como se sua mente fosse um filtro furado, onde o conteúdo vaza sem parar. E pior, a culpa que vem junto. Devo ser burro, minha memória é péssima. Já sentiu essa exaustão de tentar com todas as forças e o resultado simplesmente não vir? Não é sua culpa. É a forma como você foi ensinado a interagir com seu próprio cérebro. Seu cérebro, veja bem, não é um disco rígido onde você simplesmente salva arquivos. Ele é um ecossistema vivo, em constante mudança, moldado por cada experiência. Esse poder de se adaptar e se transformar é o que chamamos de neuroplasticidade. Basicamente, seu sistema nervoso está sempre reorganizando as conexões entre seus neurônios, as células do seu cérebro. Pense nisso como um vasto jardim complexo. O aprendizado não é só plantar novas sementes, mas também podar e fortalecer as plantas que já existem. As conexões neurais podem se fortalecer, se enfraquecer ou, em casos mais raros e específicos, até novas células surgirem. Mas o segredo que pouca gente entende está no balanceamento dessas conexões existentes. Ninguém te conta que uma das formas mais eficientes de aprender é, ironicamente, através do que muitos consideram um defeito, o enfraquecimento de algumas conexões. Não é sobre esquecer tudo, mas sobre o cérebro otimizar suas rotas. Imagine que você está aprendendo a dirigir. No começo, cada movimento é uma confusão de tentativas. Com o tempo, seu cérebro remove as conexões neurais que levavam a movimentos desnecessários ou ineficientes e fortalece as que realmente importam. É como se ele estivesse esculpindo uma obra-prima, removendo os excessos para que a forma essencial se revele, nítida e robusta. A maestria não vem só do que você adiciona, mas do que seu cérebro aprende a descartar para se tornar mais preciso. E é aqui que a virada acontece. O processo de esquecer e a necessidade de recuperar a informação, mesmo que você falhe no início, é um dos mecanismos mais poderosos de aprendizado do seu cérebro. Quando você se esforça para lembrar, seu cérebro não está apenas buscando uma memória, ele está ativamente trabalhando, reativando e fortalecendo as conexões neurais que codificam aquela informação. É como um músculo, você não o fortalece só olhando para ele, mas usando-o. Cada tentativa de recuperação é um pequeno treino, um pulso que diz ao cérebro: isso aqui é importante, precisa ficar mais forte. É por isso que apenas reler, por mais vezes que seja, não tem o mesmo efeito transformador. Agora, pense naquela sensação de pânico que um teste ou quiz provoca. A adrenalina sobe, o coração dispara. Mas e se eu te dissesse que esses momentos, especialmente quando você erra, são oportunidades de ouro para o seu aprendizado? Quando você tenta responder uma pergunta e erra, seu cérebro não está apenas registrando um fracasso, ele está criando um contraste. Ele entende a diferença entre o que você pensou que sabia e o que realmente é. Essa lacuna de conhecimentos sinaliza para suas redes neurais onde o trabalho precisa ser feito. É nesse momento de correção que as conexões certas são reforçadas com uma força que nenhuma releitura passiva conseguiria. Você não está sendo avaliado, está sendo construído. Então, como aplicar isso no seu dia a dia? A grande virada de chave é simples, mas transformadora.
Pare de apenas consumir informação passivamente. Comece a testar a si mesmo, ativamente e com frequência. Não espere por uma prova formal. Após ler uma página, um capítulo ou assistir a um vídeo, feche o material. Tente explicar em voz alta o que você entendeu, como se estivesse ensinando alguém. Anote os pontos principais de memória, sem consultar. Force seu cérebro a recuperar a informação. Essa é a ginástica que fortalece as conexões e poda o que não serve, tornando o que você aprendeu robusto e inesquecível. Se você erra, ótimo! Olhe a resposta, corrija e tente de novo. Não subestime o poder de incorporar pequenos testes ao seu processo de estudo. Em vez de estudar o material 4 vezes seguidas, que tal estudar uma vez e se testar 3 vezes, comparando suas respostas com o gabarito? Estudos mostram que essa abordagem, que envolve um esforço ativo de recuperação, fixa o conhecimento de forma muito mais profunda e duradoura do que apenas repetir a leitura. É como construir uma estrada na sua mente. Você não faz a estrada apenas olhando para o mapa, mas dirigindo por ela, sentindo o caminho. E cada teste é uma viagem que solidifica a rota, tornando-a mais rápida e eficiente para as próximas vezes que você precisar acessá-la. Percebeu? Você não precisa ser um gênio ou ter uma memória fotográfica. Você já possui o hardware mais incrível do universo, seu próprio cérebro. O segredo é entender como ele funciona de verdade e não lutar contra a sua natureza, mas trabalhar com ela. Essa compreensão não é apenas uma técnica de estudo, é um atalho para a clareza, para o fim daquela angústia de não sei se vou lembrar. É a sensação de que você finalmente tem o controle sobre o seu próprio aprendizado, transformando a frustração em confiança, o esquecimento em uma ferramenta. Você não está mais à mercê da sua memória, você está no comando dela. Se essa revelação te fez pensar, caramba, é exatamente isso? Então você acabou de dar um passo gigantesco em direção a um aprendizado mais eficaz e menos exaustivo. Meu convite é simples. Continue explorando as verdades escondidas do seu cérebro aqui no Dica Neural. Se este vídeo acendeu uma luz para você, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos segredos que vamos desvendar e ative as notificações para que nossa próxima conversa transformadora chegue direto até você. A sua jornada para dominar seu próprio aprendizado está apenas começando.